E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e hoje vamos para mais uma lista. Sim, hoje eu resolvi me aventurar e vamos fazer uma lista sobre 10 versões malucas do Homem-Aranha. E cara, tem muita coisa louca, porque assim, o multiverso da Marvel é literalmente infinito, né? Tem várias terras diferentes, principalmente nos quadrinhos, mas não vai ter só quadrinhos nesse vídeo aqui, então relaxa, fica tranquilo que eu vou te explicar o contexto de tudo. Lembrando que eu vou pedir pra você dar like e também dar dislike se você não gostar do vídeo, porque assim eu consigo ver se vocês gostam ou não. E eu vou pedir pra você também comentar, porque assim eu consigo ver pelo like, pelo dislike, pelos comentários, se vocês estão curtindo ou não, porque eu posso trazer outras listas de outros personagens, de outras coisas, filmes, quadrinhos, eu posso ir trazendo pra gente ir conversando sempre de coisas diferentes, então quero que vocês comentem aí embaixo e bora pra nossa listinha de 10 versões malucas do Homem-Aranha. Eu acho que o Homem-Aranha é um personagem que ele meio que dispensa apresentações, né? Então, Homem-Aranha, Peter Parker, era um adolescente zoado, nerd, foi picado por uma aranha radioativa, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O tio Ben toma um tiro e morre, tem a crise dos 25 anos onde ele volta a ser emo. Não, pera. Quê? Vamos começar nossa lista com os dois pés na porta pra mostrar que a gente não tá brincando, que isso aqui é uma lista séria de versões malucas mesmo. Eu quero começar jogando assim pra vocês o Homem-Aranha Cyborg. Eu não tô falando Cyborg igual naquelas edições antigas com um braço só, que é um braço robô que tá curando o braço dele, ou um olhinho vermelho. Eu tô falando de Cyborg nível canhão nas costas, meu parceiro. Isso sim é um personagem que tem que estar na nossa lista. Basicamente, nessa realidade, o Homem-Aranha é 99,9% robô. Então ele tem um braço que vira um canhão, tem canhão nas costas, outro braço vira uma garrona gigante, ele tem um olho vermelho, que na verdade é um olho robô, tal, de mira. Homem-Aranha Cyborg. Basicamente, isso que eu tenho que jogar pra vocês. E eu fiquei pensando e vou jogar essa dúvida aqui pra vocês. O Homem-Aranha Cyborg, ele consegue os poderes de aranha antes de ser ciborgue ou depois de ser ciborgue? Se eu sou um cara que troco todas as minhas partes do corpo por robô, eu consigo ser o Homem-Aranha. Se eu colocar partes robôs com poderes de aranha, que simulam poderes de aranha. Mas se eu sou picado por uma aranha radioativa e depois viro robô, eu perco os poderes de aranha. Ou não? Fica a dúvida no ar então de quem veio primeiro. Virar um ciborgue ou ter poderes de aranha. O que é algo bem estranho de ser comentado, né? Não sei pra onde tem nesse vídeo, desculpa. Infelizmente não sabemos muita coisa sobre esse Homem-Aranha. Ele aparece lá no arco de quadrinhos do Aranhaverso, mais precisamente na edição do Homem-Aranha Superior número 33, que é um spin-off do Aranhaverso ali, é um tie-in, na verdade, né, do Aranhaverso. Mas o pouco espaço que ele tem vale a pena porque ele é cheio de canhões e ele é um Homem-Aranha robô. Então isso vale a pena 100%, eu acho. E eu acho que o Homem-Aranha Cyborg é a síntese do que é o Aranhaverso nos quadrinhos, porque basicamente os vilões são uma família que eles viajam dentro do multiverso para comer Homens-Aranha, eles se alimentam da essência de Homens-Aranha. Então, cara, o Homem-Aranha Cyborg é a síntese da parada, é loucura, Homem-Aranha é diferente, briga, canhão, tiro, o puro suco da inventividade do jeito que a gente gosta. É claro que nessa bagunça de vários universos, temos universos dentro da Marvel onde os super-heróis existem, mas eles são animais, como por exemplo o Peter Parker, que é o Porco-Aranha. Na verdade, não é o Spider-Man que tá na nossa lista, é o Macaco-Aranha, ou Símio-Aranha também pode chamar ele assim. Basicamente, dentro desse universo da Marvel, que é o universo número 8101, é tudo muito parecido com o universo regular, que é o 616, só tem um detalhe, um detalhezinho minúsculo assim, todo mundo ali é macaco, por isso que o jovem Peter Parker, picado por uma aranha radioativa nesse universo, é o Macaco-Aranha. Ele aparece pela primeira vez na edição One Shot, The Amazing Spider-Man Family 1, e depois ele volta pro Aranhaverso, toda aquela bagunça que a gente vê nos quadrinhos. Basicamente, o Macaco-Aranha tem os mesmos poderes do Peter Parker, do Homem-Aranha que a gente conhece, então, escala, super força, sentido de aranha, mas ele tem uma cauda, e aí que eu levanto outra questão, tem várias questões nesse vídeo que eu espero que vocês comentem aí embaixo. Se o Macaco-Aranha tem uma cauda, ele tem super força nela também, né? E outra coisa que é muito interessante, eu vou fazer um parênteses aqui sobre o Macaco-Aranha. Olha bem essa página, essa capa na verdade. É o Macaco-Aranha lutando contra o Venom, e o Venom é um fucking gorila. Um gorilaço assim que é o Venom, cara. Faz sentido porque o Venom é maior que o Homem-Aranha, então faz sentido que se é o Macaco-Aranha, o Venom é um gorila Venom. Lá em 2003, a Marvel criou uma minissérie que basicamente reimaginava os heróis da Marvel, só que na Inglaterra da era vitoriana, com poderes e magia, aquela coisa bem vitoriana mesmo, e assim surgiu o Aranha. Aí só pra comentar, essa minissérie é escrita por ninguém menos do que o Neil Gaiman, então tipo, Sandman, Livros da Magia, sim, esse Neil Gaiman mesmo, e o nome dessa minissérie é Marvel 1602, e lá a gente conhece o Aranha, que não é o Peter Parker, na verdade é o Peter Parquag.
o que eu achei sensacional, diga-se de passagem. O Peter Parquag trabalhava para o Sir Nicholas Fury, e num resumo rápido tá dando muito ruim nesse universo, porque tem uma anomalia temporal ali, tem uma pessoa que não deveria estar ali, e essa pessoa está, e os heróis resolvem esse problema fazendo um portal mágico e mandando a pessoa embora. Só que quando esse portal mágico é feito, ele meio que afeta uma aranha que estava ali. Então nesse universo não é uma aranha radioativa, é uma aranha com poderes mágicos afetada pelo portal, e essa aranha vai lá e pica o Peter Parquag, e ele ganha os poderes de aranha, que é basicamente os mesmos que a gente conhece, só que também tem um acréscimo, onde ele consegue produzir a própria teia, ele não precisa usar o cartucho aqui, ele só faz assim, e a teia sai normalmente. Eu botei ele na lista porque além de ser bizarro, porque Peter Parquag, eu achei genial, é maluco o fato do uniforme dele ser bem maluco, ele usa aquela parada no pescoço, que é tudo cheio de babado, assim, achei bem interessante, e eu coloquei ele na nossa lista porque o poder dele vem de magia, o que de fato é interessante, né, porque a aranha foi modificada geneticamente na história que a gente conhece, em qualquer história do Homem-Aranha, ela pica o Peter Parker e já era. Dessa vez é uma aranha com poderes mágicos, que foi afetada por poderes mágicos, na verdade, vindo de um portal que eles fizeram pra mandar o cara embora. Então, tudo bem, ok, é maluco, é diferentão, então ao invés de ser ciência, é magia agora. Acho que funciona. E o Aranha também eu acho interessante, não é o Homem-Aranha, é só o Aranha. Se você não tá convencido, cara, Peter Parquag tem que estar na nossa lista, não é possível. Todo mundo aqui conhece a Tia May, certo? A tia do Peter, que era casada com o tio Ben. Pensa assim, o Peter foi até uma exposição, e foi nesse lugar que tava tendo uma exposição de ciência que ele foi picado por uma aranha. Pensa assim, e se na verdade a Tia May foi atrás dele porque ele esqueceu o lanche, e ela fosse picada pela aranha? Sim, estamos falando da Spider-Man. Man assim, com uma piadinha mesmo, tipo Senhora Aranha, Madame Aranha. Sim, estamos falando de uma realidade onde a Tia May ganhou os poderes de aranha. Então agora ela é a Mulher-Aranha daquela realidade. Isso é fantástico. Estamos falando da Terra 3123 e a May foi picada pela aranha, e eu acho que eu não preciso explicar mais o porquê que ela tá nessa lista. Pensa assim, é uma senhora de 70 anos que tá combatendo o crime, e não só isso, reparem na roupa dela, no uniforme dela. Ela tinha N possibilidades de fazer uma roupa de Mulher-Aranha, ela criou uma roupa de Vovó-Aranha. Então ela usa um chapéuzinho de vovó, uma sainha, umas ombreiras, ela usa uma roupa mega senhora, assim, então ela é uma senhora aranha meio for real, assim, cara. Isso é muito interessante, isso é muito bom mesmo. É uma das minhas versões favoritas do Homem-Aranha, porque eu acho que se a gente vai pirar com o universo alternativo, tem que pirar, tipo, com vontade mesmo, assim. Vamos criar a Tia May Aranha, mas não a Tia May Aranha com uniforme parecido, não. Ela vai ser uma senhora aranha mesmo. Isso é muito interessante, é muita piração e é muito maluco de verdade. Tem uma edição mais recente agora do Aranha Zero, que basicamente é assim, pensa assim, o Aranha Verso é o evento que reuniu todo mundo, tem um Aranha Geddon que fez a mesma coisa, e tem também agora o Aranha Zero, que também fez a mesma coisa. Então meio que todo ano, ou cada um ano e meio, eles fazem esse grande crossover de Homens-Aranhas, e nessa edição do Aranha Zero, basicamente o Miles vai passando de realidade em realidade pra tentar achar o que tá causando anomalia ali. Basicamente é só uma desculpa pra gente ver o Miles viajando entre realidades, o que eu acho bem interessante nos quadrinhos, e tem uma edição onde ele interage muito com a Senhora Aranha, que é bem divertida. É bem galhofa e bem divertido. Uma das melhores versões do Homem-Aranha apareceu lá num quadrinho, assim, dentro de um quadrinho tem um quadradinho e tá lá nesse quadradinho, lá no arco do Aranha Geddon, porque eu tenho certeza que eles não colocaram mais sobre esse personagem porque ele ia ofuscar todo mundo. Estamos falando do T-Rex Aranha. Eu fiquei pensando, não é um Homem-Aranha T-Rex, é um Tiranossauro Aranha. Então uma aranha radioativa picou um tiranossauro? Como que ele escala a parede? Só com a parte de trás das patas, assim? Porque a parte da frente, né, tipo... mãozinha e tal, acho que ele não consegue muito bem. T-Rex Aranha. Tiranossauro Aranha. Vamos deixar esse nome aqui agora porque não tem nem nome. E sim, eu estou vendo que ali no canto tem um Homem-Aranha de bigode, óculos aviador e chapéu de policial, mas ainda assim vamos dar o foco pra quem merece. Infelizmente não tem nada sobre ele. Ele só apareceu ali mesmo como uma gracinha ali mesmo, no fundo de um quadradinho, mas eu acho que ele ia roubar a cena, porque estamos falando de um Tiranossauro Aranha. Meu amigo, se isso não é interessantíssimo, eu não sei mais o que é. Na Terra 44.145 da Marvel, temos um Homem-Aranha bem diferente. Eu acho que todo mundo aqui conhece o Norman Osborn, que depois vira o Duende Verde, chefe da Oscorp, talvez o inimigo número 1 do Homem-Aranha, talvez não, né? Acredito que seja o inimigo número 1 do Homem-Aranha. Basicamente, nessa realidade, o Norman Osborn é o Homem-Aranha, mas não só o Homem-Aranha, ele é um Homem-Aranha com 6 braços. Ele continua sendo um vilão, tendo 6 braços, inclusive ele quer viajar por outras dimensões para dominar outras dimensões. Na fase mais recente do Homem-Aranha Superior, peraí que eu vou fazer outro parênteses, eu acho que eu não sei fazer lista, né? Eu saio só falando, esqueço a lista. Desculpa, eu prometo que isso não é proposital, porque eu sou muito prolixo.
Foi mal. Enfim, deixa eu só falar disso e depois a gente volta pra lista. Eu juro que vai ser só um pouquinhozinho assim, um parênteses e tal, só uma voltinha. Tem uma fase do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha Superior, que basicamente o Dr. Octopus roubou o corpo do Peter, certo? Certo. Depois o Peter volta, o Dr. Octopus faz um corpo misturando o DNA dele com o DNA do Peter, um corpo jovem, e ele vira o Elliot Tolliver, eu não lembro sobre o nome dele agora, que basicamente ele vira o Homem-Aranha de São Francisco, e nessa fase mais recente, ele enfrenta o Norman Osborn da Terra 44.145. Então temos, vou recapitular, o Norman Osborn como Homem-Aranha, enfrentando o Dr. Octopus como Homem-Aranha. E eu acho que eu tô meio velho pra essas coisas. Então basicamente é o Norman Osborn, do mal, 6 braços, que viaja entre dimensões, e é o Homem-Aranha da sua realidade. Justo. Um dos melhores Homem-Aranha já criado é o Spider-Man. E ele precisa estar na nossa lista porque ele é bem interessante, bem malucão. Uma versão bem diferente do Homem-Aranha que a gente conhece, porque basicamente é o Homem-Aranha Super Sentai da série japonesa dos anos 70. Spider-Man. Não importa o que você acredita, você não vai mudar minha opinião de que o Homem-Aranha Super Sentai é muito mais do que a gente merece como sociedade. A série do Homem-Aranha foi criada lá no Japão nos anos 70 e é aquela parada Super Sentai Power Rangers, sabe? Várias lutas, temos vilões da semana e também temos robô gigante. Homem-Aranha, japonês, Spider-Man com o seu próprio Megazord, seu próprio robozão. É disso que eu tô falando. Aqui nós conhecemos Takuya Yamashiro, que após sofrer um ataque de um exército alienígena, calma que ainda melhora, ele cai numa caverna encontrando Garia, um guerreiro de um planeta aranha, e eles fazem uma transfusão de sangue, e é assim que o Takuya consegue seus poderes de aranha. Explodiu minha cabeça de tanta informação boa. Além de tudo isso ser fantástico, nós temos o robô gigante, que é o Leopardon. É o melhor nome possível, e ele é basicamente o robô gigante do Homem-Aranha. Eu não tenho mais nada pra falar. Em um dos universos da Marvel, o Homem-Aranha virou uma aranha literalmente, assim. Pensa assim, o Peter Parker foi picado pela aranha, beleza? Beleza. E se na verdade ela não passasse só os poderes, ela passasse o DNA dela de fato. Então o Peter, nesse universo, ele vira de fato uma aranha gigante. Tanto que essa edição eles resolvem de uma maneira mais maluca ainda, eu preciso contar isso. Durante o arco do Aranhaverso, que a gente já conversou aqui, os Homens-Aranha estão se espalhando pelos universos para recrutar novos Homens-Aranha para lutarem contra essa família que tá comendo o Homem-Aranha. Então eles chegam nesse universo, descobrem que o Peter virou uma aranha gigante e ele é curado pelo Homem-Aranha de 6 braços, que faz um líquido com várias paradas que reverte ali o DNA da aranha. Então o Peter volta a ser uma aranha normal. E o Homem-Aranha de 6 braços fala que ele sabe disso porque ele tentou reverter o DNA da aranha nele. Não deu certo, rolou um efeito rebote e criou novos braços ali nele. Então ele tem 6 braços por causa disso. Então nessa colocação temos o Peter que virou uma aranha e o Homem-Aranha de 6 braços que curou o Peter que virou aranha. E eu lembrei de outro agora. Calma aí que eu vou fazer mais um parênteses. Tem um dos universos que também acontece no Aranhaverso, onde o Peter é picado por uma aranha e ele vira meio que um ser homem-aranha, só que canibal, porque ele come pessoas. Inclusive tem toda uma vibe meio a mosca, assim, sabe? Porque ele vai criando presas de aranha. Tem uma parte muito bizarra onde ele morde a Mary Jane e sai um monte de aranha assim do pescoço dela. Tem pessoas penduradas no quarto dele. Eu acho que a gente pode parar por aqui e vamos para o último da nossa lista. O último da nossa lista eu acho muito maluco mesmo. Pensa assim, o Peter tava indo até o Laboratórios Horizonte, isso na Terra 11.580. Então ele tá lá, tal, ele tá olhando ali o que eles estão fazendo de experiências, e eles estão bombardeando radiação num tanque cheio de aranhas. Então o Peter tá lá olhando, tal, nossa, então tem aranhas com radioatividade ali dentro, pra fazer alteração genética e tal, e pensa assim, o Peter cai dentro desse tanque, e as aranhas comem o Peter Parker. Então por isso que ele tá na lista, porque não tem Peter Parker nessa realidade? Então, na verdade tem agora um plot twist. As aranhas que comeram Peter Parker dessa realidade, elas são controladas por ele. Ele vira meio que uma consciência coletiva das aranhas. E por causa disso, ele se torna o Homem-Aranhas, porque ele faz as aranhas ficarem amontoadas, bota o uniforme de Homem-Aranha, parece um homem lá, mas na verdade são várias aranhas amontoadinhas, e assim nasce o Homem-Aranhas, o que é um nome bem inteligente, né? Homem-Aranhas, porque ele é um homem feito de aranhas. Enfim, vocês entenderam. E assim ele combate o crime por um tempo, mas quando rola o Aranhaverso, o Aranhageddon e tudo mais, ele começa a trabalhar junto com o Norman, Homem-Aranha, que a gente já conversou aqui nesse vídeo, e vira um lacaio dele. Convenhamos que é o personagem perfeito pra espionagem, porque ele controla cada uma das aranhas. Não tem como não, cara. Homem-Aranhas é de fato muito maluco. Eu acho que fechamos nossa lista com chave de ouro. Você comenta aí embaixo então se eu esqueci algum, se você conhece um que eu não conheço, porque esse vídeo aqui pode virar uma parte 2, então comenta aí embaixo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse
esse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo pro seu amigo, pra sua amiga que gosta do Homem-Aranha, que não conhece esses personagens, pode compartilhar à vontade. Me segue no Twitter e no Instagram, são os lugares que eu tô sempre online. No Twitter eu falo até que bastante, talvez até demais. E no Instagram eu posto sempre stories e tal, tem fotinhas uma hora ou outra. Não prometo muito, mas tem fotinha assim lá. Então me segue no Twitter e no Instagram, vou deixar aqui bonitinho. É isso, gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora. Agradeço muito sua presença, valeu e tchau!